8h29. Durante toda esta semana, a Rádio Itatiaia entrevista os candidatos ao governo de Minas com representatividade no Congresso. Um sorteio em que os representantes de todos os candidatos estavam presentes decidiu a ordem das entrevistas. Hoje, terça-feira, será entrevistado o candidato Carlos Viana, do PL. Amanhã, na quarta-feira, Marcos Pestana, do PSDB, fala com a Itatiaia. Quinta-feira, será entrevistada Lorene Figueiredo, do PSOL. Sexta-feira, o candidato do Novo, Romeu Zema, fecha a série de entrevistas. Ontem, Alexandre Calil, do PSD, foi o entrevistado. Então, hoje, recebemos Carlos Viana, do PL. Candidato, bom dia, seja bem-vindo à Itatiaia. Bom dia, meu muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de uma casa onde eu aprendi muito no jornalismo por 12 anos. É uma alegria estar de volta num momento tão bom para todos os profissionais aqui. Junto comigo nessa série de entrevistas, a repórter e colunista de política da Itatiaia, Edilene Lopes, que participa direto de Brasília. Edilene, bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes. Bom dia, candidato. Bom dia, Edilene. Sem delongas, candidato, vamos começar a fazer as primeiras perguntas aqui para o senhor. Sim. Um dos problemas sérios do Estado, que ficou nas manchetes durante meses aí nas últimas semanas também, filas e filas de mães e pais esperando atendimento a crianças, atendimento pediátrico. Como é que o senhor vê essa situação? E se eleito for, como que resolveria isso? Um problema crônico de anos e anos, mas que se agravou muito nesse último ano. Bem, primeiro nós precisamos entender que Minas Gerais são macro-regiões. Nós estamos em um estado maior do que a França, onde cada um dos extremos necessita de um tipo de solução para os problemas. Porque quando a gente fala em educação, saúde, segurança, cada uma dessas macro-regiões exige um conhecimento e ações diferentes, porque são uma Minas Gerais diferentes. Saúde, nós temos extremos em Minas Gerais, onde muitas vezes os pacientes andam 250 quilômetros para fazer uma hemodiálise e voltam 250 quilômetros. Minas Novas é um exemplo. Assim como nós temos 11 hospitais regionais que foram desenhados para ajudar nesse problema de diminuir o deslocamento dos pacientes, nas chamadas hospitais sobre rodas, e esses 11 hospitais estão parados. Nesses últimos 4 anos, absolutamente nada foi feito para que eles pudessem melhorar o atendimento à população. São 2.500 leitos que nos dificultam e, o que é pior, eles ampliam o atendimento e tornam as filas muito maiores nos centros onde funcionam. Então, a primeira decisão é replanejar as regiões de saúde de Minas Gerais. Nós não podemos trabalhar a solução para a região metropolitana trabalhando da mesma forma para o Triângulo Mineiro, muito menos para o Jequitinhonha ou para o Mucuri. Cada uma dessas exige um planejamento diferente. Então, aqui na região metropolitana, nós temos hospitais que já atendem, regiões onde as pessoas, áreas podem buscar, mas nós precisamos reforçar, porque é a região mais adensada de Minas Gerais. Mas não podemos esquecer o que acontece, por exemplo, no Noroeste, onde eu encontrei mulheres que têm um câncer de mama receberem um atendimento 6 meses depois e uma guia para 900 quilômetros da cidade onde ela mora. Isso é uma crueldade sem fim que está acontecendo hoje. Repaginando essas áreas de saúde, você acredita que resolve o problema? Minas foi Porque me parece uma ação simples para solucionar um problema tão grande. Minas foi o primeiro estado no Brasil a criar os chamados consórcios de saúde. O que é isso? Prefeituras que se juntam para resolver os problemas. Vou dar um exemplo rápido aqui. Governador Valadares, você tem um hospital regional lá, 80% pronto. Construir parede é fácil, o problema é você equipar o hospital e contratar gente para funcionar. A prefeitura gasta 15 milhões no pronto-socorro em Valadares, os prefeitos da região do Vale do Rio Doce são obrigados a colocar os pacientes em ambulâncias para Belo Horizonte ou para Ipatinga e o hospital está lá parado. Uma outra questão, o MEC tem lá um curso avançado de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. O MEC precisa construir um hospital-escola para treinar esses alunos. Agora, por que é que nós não podemos pegar um hospital regional, ter o MEC como parceiro para a formação dos médicos, ter as prefeituras ajudando e o Estado fazendo o financiamento? É assim que funciona o SUS. A União dá o recurso, o Estado administra e as prefeituras executam. Então, hoje, o problema é conhecer Minas Gerais. Quando você não conhece Minas Gerais, você fala das soluções apenas dentro da sua visão. Se você está na região metropolitana, a tendência é falar só da região metropolitana. E Minas é muito maior que isso. Essa questão da redundância, hospitais próximos que fazem o mesmo serviço, é um outro problema em Minas. Sul de Minas é muito comum isso.
Lá em Monte Sião, por exemplo, tem lá um hospital que presta um trabalho excepcional. Ganharam lá um equipamento de tomografia computadorizada gigante que está instalado, parado há 3 anos. Esse é o problema, planejamento para a saúde, reorganizar as regiões para que os pacientes diminuam as distâncias para serem atendidos. Edilene. Uma outra grande questão, principalmente nas grandes cidades nos últimos anos, tem sido o aumento da população em situação de rua. Eu li o programa de governo do senhor, eu vi que uma das diretrizes centrais é a população em vulnerabilidade social, mas não vi proposta especificamente para a população em situação de rua. Se o senhor for eleito, qual vai ser a medida, qual vai ser a ação do senhor para solucionar essa questão? Bem, primeiro a questão da população dos moradores de rua, em boa parte não é um problema econômico. Nós não temos no Brasil moradores porque saíram da questão da economia, como muitos tentam dizer. Isso não é verdade. A maior parte dos moradores de rua em nosso país tem problemas psicológicos, problemas de drogas e problemas de bebida. Então esse é um problema que abate muito as prefeituras, que bate na porta dos prefeitos. O governo do estado pode auxiliar as prefeituras no financiamento de novos recursos para que essa população tenha o atendimento primeiro psicológico necessário para que depois ela tenha um apoio, inclusive, para buscar um trabalho, uma profissão. Essa não é uma questão apenas econômica. O governo do estado pode apoiar as prefeituras, Edilene, mas é uma questão muito municipal o problema dos moradores de rua. E não é só o Brasil, não é só Minas Gerais. Se você for a Los Angeles, por exemplo, é uma população de rua lá gigantesca. Nova York é uma cidade onde você tem mais de 60 mil moradores de rua catalogados que recebem apoio das prefeituras. Quer dizer, não é um problema que venha de como nós já tivemos no passado, um problema de recessão econômica, de não se poder pagar um aluguel. Não é isso. Ela é um desafio que exige um outro tipo de abordagem, uma leitura diferente em relação a como solucionar o problema. E esse apoio estadual, esse cofinanciamento, está entre os planos do senhor? É um compromisso de campanha do senhor? Sim, os prefeitos de Minas Gerais não conseguem administrar sozinhos as cidades. Hoje, e é bom que a gente diga aqui ao ouvinte, não há um município em Minas Gerais com salário de servidores atrasados, diferentemente do que tinha. E não é porque o governo atual ajudou, é porque o governo federal, nós aprovamos lá em 2020, quando veio o Covid, o parlamento, e eu participei dos grupos pela liderança do governo, nós aprovamos uma série de repasses milionários aos estados e aos municípios para a questão do Covid. Todos receberam. Minas só no primeiro ano recebeu 5 bilhões de reais de aporte do governo federal. Então hoje as prefeituras têm um caixa de fluxo porque nós no governo federal trabalhamos muito para apoiar os prefeitos. Só para o combate à Covid foram 750 bilhões de reais do orçamento que nós aprovamos em socorro aos municípios. Só que esse dinheiro está acabando. Ano que vem, nós teremos uma dificuldade muito grande, tanto do estado quanto dos municípios, na questão do pagamento das contas. Aí nós precisamos de um novo planejamento, junto com o governo federal, para que o governo do estado possa ajudar as prefeituras, especialmente as mais pobres, as que têm menos arrecadação, a terem sobrevivência e continuarem. Porque hoje está muito fácil dizer que a casa está arrumada, que está tudo certo. Por quê? Porque é dinheiro que veio dos outros. 31% de ICMS em cima da gasolina, repasse do governo federal, nenhum tostão da dívida paga. Minas Gerais, em 4 anos, não pagou R$1 de dívida. Nós temos hoje 12% mais, estamos 12% mais endividados do que na época de Fernando Pimentel. Essa conta vai bater o ano que vem. E o governo do estado é que é o primeiro passo, a primeira porta para socorrer as prefeituras. Candidato, a gente falou um pouco de Minas Gerais como um todo, queria voltar o assunto um pouquinho aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte, falar um pouco sobre o metrô, que atende não só Belo Horizonte, mas também Contagem, enfim. Falou-se muita coisa na parte do governo federal, na parte do governo do estado. No debate da TV Band, que eu estava lá, eu lembro que o senhor disse que o dinheiro está liberado e ninguém foi lá buscar. Se o governador quiser pegar esse dinheiro agora e fazer alguma coisa, investir, enfim, né, na modernização da linha, é só ir lá buscar ou tem alguma parte, né, nessa história que o senhor não especificou bem? Durante 12 anos, só eu falei, ficamos falando sobre metrô aqui, você falou, outros colegas nossos, muito mais antigos, falaram sobre metrô. Quando eu fui para o Senado, todo mundo dizia assim, não tem solução. Quando eu começava a falar, eu vou resolver o problema do metrô, eu recebia ligações assim, não entra nisso, você vai se queimar. O metrô de Belo Horizonte está resolvido o problema dele.
tem 2,8 bilhões de reais que eu consegui com o presidente da República, quando nós fizemos um estudo sobre a CBTU, que a CBTU é uma empresa estatal. E quando nós mostramos para o ministro Paulo Guedes que a CBTU dá 240 milhões de prejuízo mês aqui em Belo Horizonte, imediatamente nós conseguimos. Foi a única votação do Congresso Nacional em investimento em trilhos urbanos, foi a minha proposta para o metrô e o presidente Bolsonaro aprovou. Esse dinheiro foi entregue ao governo de Minas em outubro do ano passado, se não me falha a memória, numa reunião do presidente no Palácio Tiradentes. Mas não tem que ter a privatização primeiro para que depois o governo do estado faça alguma coisa? Aí nós entramos na questão burocrática. Quem tem que fazer a privatização não é o governo federal. Não é essa BTU que é do governo federal? Não, porque você, pela Constituição, não pode fazer nenhum tipo de ação se o ente federado não concordar. Então, em Minas, existe a chamada Metrominas. Foi criada há uns 30 anos, que é um cabide de emprego absurdo, e que essa Metrominas, por lei estadual, é quem tem que fazer a privatização. Então, o governo federal está fazendo o financiamento. O atual governo fez um projeto de privatização que foi aprovado agora pelo TCU. O Tribunal de Contas da União já aprovou e eles podem colocar o leilão do metrô em qualquer momento. A minha visão aqui... Mas esse leilão, candidato, desculpa, leilão é feito, vai ser feito pelo governo do estado? Não é um leilão feito pela CBTU? Não, é pelo governo do estado. Quem tem a responsabilidade por lei estadual, quem está à frente é o governo estadual. A União, ela representa os entes federados. E a Constituição brasileira é muito clara. Lembram no Covid, quando o presidente tinha um decreto, um embate sobre como se abre loja, não abre loja? Os estados foram ao Supremo e o Supremo determinou que o estado é quem tem a independência de decidir. Então, nesses casos do metrô, a responsabilidade é do governador. É o governador quem tem que ter a frente, a liderança nisso. E não teve. Por isso é que eu falo para você o seguinte, se esse metrô desse lucro, já tinha aí gente comprado esse metrô há muito tempo. Porque o que está acontecendo em Minas Gerais é que nós temos um grupo de milionários que tomou o poder e está vendendo o patrimônio público a preço de nada. Foi isso que aconteceu com o aeroporto da Pampulha. Eu participei de todas as reuniões para que a gente desse uma solução na Pampulha e não fizesse uma concorrência com Confins. Todas. O governo de Minas não participou de nenhuma reunião. Minas não participou de reunião sobre estradas, Minas não participou de reunião sobre metrô, o governo de Minas não participou sobre aeroporto, não participou sobre saúde. O governo de Minas, nesses 4 anos, foi omisso nas questões do estado. Então, quando eu digo assim, quem governou Minas em Brasília foi eu, eles vão na televisão tentar tirar meu programa, porque não gostam da verdade, porque quem representou Minas como governador em Brasília, sendo senador, fui eu. Eu fui. E nessa questão do metrô, a solução é minha, eu dei a solução. 2,8 bilhões. E aí o Estado aceitou colocar 400 milhões do acordo da Vale, 3,2, para resolver. Só que, vamos raciocinar o seguinte, ano passado a inflação foi 10,5%. Nós já perdemos 3% do dinheiro. Esse ano a inflação vai ser 7,5%. 10,5%. 10,5% em 2,8 bilhões são 280 bilhões. Nós já perdemos dinheiro. Daqui a pouco não vai ser nem suficiente para a gente poder fazer. Porque se a gente pegar o metrô e um planejamento, é o governador quem tem que decidir isso, gente. Não é o presidente mais, o presidente Bolsonaro, eu como senador, nós já fizemos a nossa parte. É o financiamento. É o governador quem tem que tomar decisões. Se nós pegarmos o metrô e planejarmos bem, Júnior, ele vai até Neves, porque é possível a gente levar o metrô até Neves, é muito possível. E é possível levar até Betim. E nós vamos criar o principal corredor de transporte público da região metropolitana. Porque quando vem para mim e fala assim, o que é que o senhor vai fazer para resolver os ônibus de Ribeirão das Neves para Belo Horizonte? Que é a responsabilidade do governador, não é do prefeito. Eu falo assim, olha, eu não vou prometer colocar mais ônibus, que vai ficar todo mundo parado no congestionamento. A única maneira é nós repensarmos a região metropolitana, que há 30 anos não tem um sequer projeto. O último é o Rodoanel, que é uma solução importantíssima para a gente acabar com o problema do anel rodoviário. Aí o que fizeram? Vão fazer um rodoanel adensando a região metropolitana. Nós vamos tornar o trânsito muito pior do que é hoje, num projeto que nos daria a oportunidade de reorganizar toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Edilene. O viário que foi leiloado já está definido. O governo do estado fez o leilão e o traçado é o proposto pelo governo do estado. Você está dizendo que, se for eleito, o governador vai suspender esse processo e não será feito o rodoanel no traçado que foi leiloado? Olha,
Eu concordo plenamente com os prefeitos de Betim e Contagem. Prefeito Vitório Medioli, nós temos conversado muito. São cidades que ficarão muito prejudicadas, porque esse é um traçado que interessa somente a quem trabalha na construção e exploração de imóveis. Quem ganha dinheiro com a construção civil está satisfeitíssimo com esse rodoanel. Só que para as administrações públicas vai ser um desastre. Eu tenho experiências de vida, fora inclusive do Brasil, em que esse é um momento, uma obra, Edilene, que a gente pode colocar, por exemplo, o transporte. Itaguara. Itaguara é a última cidade da região metropolitana sul. Nós podemos, com esse rodoanel, tornar muito mais acessível a vida de quem mora em Itaguara e vem para Belo Horizonte de uma forma muito mais rápida. Esse rodoanel, ele pode nos dar uma nova perspectiva, inclusive de moradia, de quem quer morar mais longe da capital e quer ter um deslocamento mais rápido. O problema é que a gente vai fazendo aqui os remendos. Esse traçado como está do rodoanel é um remendo. Vai adensar a região metropolitana, vai piorar o trânsito, vai dar dinheiro para quem constrói prédio. Só que para nós, pensando o futuro, eu não estou pensando em mim hoje, não. Estou pensando nos meus filhos, nos meus netos, vocês que são mais jovens, que vão viver uma região metropolitana tão conturbada quanto a nossa. Quem mora em Ribeirão das Neves pega 1h30 de ônibus numa BR-040 lotado. Quem vem de Venda Nova para cá, que nos ouve, fica 1 hora na Cristiano Machado. Se a gente pega um rodoanel e traz ele e fecha a região metropolitana como estão propondo, vai piorar muito mais, gente. Então tem que ser mudança de trajeto. Se for eleito, o senhor vai suspender esse contrato? Vou refazer o contrato. Nós vamos buscar uma saída para a gente fazer um traçado que nos permita planejar melhor o entorno da capital. Falar um pouquinho de política, candidato. Vamos. Em alguns eventos aqui em Minas, o presidente Bolsonaro acenou algumas vezes para o candidato do Novo, Romeu Zema. Alguns candidatos a deputado também acenam para Romeu Zema. O senhor está ficando de lado nessa corrida do Estado ou não? Essa pergunta é muito interessante porque é bom a gente deixar muito claro. Primeiro, nenhum gesto do presidente Bolsonaro foi feito sem meu conhecimento. Porque quando eu fui convidado por ele a ter um palanque em Minas, no dia 2 de abril, em que eu me filiei ao PL, isso ficou muito claro. O ideal é que a direita em Minas estivesse toda unida num projeto nacional de reeleição do presidente Bolsonaro. Então a minha primeira missão é ter um palanque e mostrar a Minas Gerais o que Bolsonaro fez e fez muito por nós. Eu sou vice-líder do governo. Eu seria incorreto e desleal em não defender aqui uma pessoa que a vida toda abriu porta. Como é que eu posso não defender um presidente que me deu 2,8 bilhões para resolver o metrô? Agora, a questão aqui entra. O atual governador recebeu todo tipo de ajuda. Minas não pagou R$1 da dívida. O governo federal não cobrou. As liminares que estão no Supremo são liminares para o Tesouro, não são liminares para os bancos internacionais. Minas deve 40 bilhões de reais a bancos. Esses bancos poderiam ter cobrado porque é o Tesouro Nacional que é o avalista. O governador, o presidente não cobrou de Minas a dívida, deixou para ajudar o atual governo a sustentar. Boa parte do que se fala de arrumar a casa vem desse não pagamento de uma dívida que o presidente não cobrou, podia ter cobrado. Fosse um adversário político, colocava ele na parede e falava, não, nós vamos bloquear o dinheiro do seu estado. Isso não foi feito em Minas. Só que quando nós entramos do ano passado para cá, no projeto de reeleição, o atual governador traiu o presidente, deu as costas. E só voltou a dialogar com o presidente quando o meu nome foi lançado. Quando eu saí candidato, que eles perceberam que Bolsonaro estaria no jogo político em Minas, aí sim o Partido Novo começou a buscar novamente o presidente. E ele me perguntou claramente, o senhor está disposto a seguir? Estou disposto. Por quê? Enquanto presidente eu for candidato, o senhor tem um palanque em Minas. O dia que eu disser não sou candidato, o senhor está sozinho. E eu, quando comecei a disputa em Minas Gerais, a Edilene deve ter acompanhado, o ex-presidente e ex-presidiário tinha 25 pontos de frente. Hoje nós estamos empatados em Minas, na minha concepção, e as pesquisas mostram que nós estamos com 7, 8 e vamos virar em Minas. Nós vamos ganhar em Minas Gerais. Então esse é o primeiro ponto. E entrou uma outra coisa, um outro fator, que é o meu desejo de ser governador. Eu quero governar. Eu estou pronto para governar Minas Gerais. Eu tenho coragem para governar. Eu não sou uma pessoa que me acomode, eu não sou acomodado. Eu não vim ser senador para ficar 8 anos sentado lá, simplesmente comendo e bebendo à custa do povo. Eu não fui eleito para isso. Eu fui eleito para dar soluções. Então eu coloquei meu nome para governador. Vamos reeleger Bolsonaro, porque ele merece uma reeleição. É uma pessoa que fala o que pensa,
tem erros como eu tenho muitos, às vezes fez declarações que ele mesmo se arrepende e fala isso para nós, mas eu também fiz, várias vezes eu falei coisas aqui nesse microfone que depois eu pensei, falei, gente, né, um momento impensado da minha parte. Agora, um país que vai crescer 3,5%, ninguém vai nos impedir de crescer esse ano, 3,5%, como crescemos 4,5% ano passado. Uma inflação que caiu pela 11ª vez. A taxa de desemprego, que até o final de 2023 para 2024, nós vamos ter pleno emprego no Brasil. O país está no caminho certo. Vencemos um Covid, o mundo todo está de joelhos. O Brasil está crescendo. Esse é o nosso ponto. Em Minas Gerais, pode voltar a crescer. Eu tenho muita confiança. Então ele fez gestos para o Zema, para quem quer que seja, e não foi retribuído. Então quem levanta o braço de Jair Bolsonaro em Minas sou eu. E não é pelo presidente. Eu não faço isso por uma pessoa, eu não idolatro um ser. Eu faço isso pelo Brasil, pelo que eu vi em 30 anos como jornalista, pela minha visão de futuro, pelo que eu aprendi fora do Brasil. Nós não podemos retroceder a um tempo que uma Petrobras tinha 1 bilhão, 1 trilhão de dívida, onde um gerente da Petrobras era pego com 300 milhões fora do Brasil. Nós não podemos retroceder, viu? Os servidores públicos estão me ouvindo? Todos hoje, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios, Petrobras, Caixa, todo mundo está tendo que pagar mais para poder salvar os planos de pensão que o PT destruiu. Está na hora da gente começar a pensar e aprender com os erros. Edilene. Candidato, o senhor claramente é um oponente do ex-presidente Lula. Caso ele ganhe as eleições, como é que vai ser esse diálogo entre o governo de Minas Gerais e o governo federal? Antes que o senhor responda essa pergunta, rapidamente, só para voltar numa anterior, o senhor disse que o metrô claramente também não dá lucro. O senhor acha que pode não haver interessados na licitação, no leilão que é previsto para dezembro? Depende do projeto que for desenhado. Aí é o governo de Minas quem tem que... Se ele desse lucro, pode ter certeza que um dos milionários do Novo já teria comprado. Porque o aeroporto da Pampulha foi leiloado por pouco mais de 12 milhões e a assessora que fez esse projeto virou diretora da Bolsa de Valores. Ou seja, aquilo que dá lucro, rapidinho eles vendem. Aquilo que não dá, porque metrô é consciência, metrô é sensibilidade política para as pessoas. Então, nesse caso do metrô, vai depender do projeto. É a mesma coisa da 381. Nós desenhamos um modelo para duplicar a 381, 2020 veio o Covid, não teve jeito, 2021 a inflação foi 10,5%, caiu o plano. Agora nós fizemos outro projeto de duplicação, que é até Valadares, e a gente espera ter interessados. O metrô é a mesma coisa. Você, quando toma uma decisão certa, Edilene, na vida pública, leva 10 anos para você saber que acertou. Mas quando você toma uma decisão errada, leva 10 anos para você consertar. Em relação ao ex-presidente Lula, caso ele ganhe as eleições e o senhor ganhe as eleições aí em Minas Gerais, como é que vai ser esse diálogo? O senhor acha que Minas pode ser prejudicada em função desse antagonismo, dessa oposição entre vocês dois, entre os dois campos? Acho, e vou basear a minha resposta no passado. Vocês observem, eu hoje acompanho como senador por Minas Gerais. Estados como a Bahia construíram um metrô em 12 anos. Tocantins duplicou todas as estradas. Goiás duplicou as principais estradas. Minas Gerais ficou parada no tempo. Nós tivemos uma briga política entre PT, PSDB, em que Minas ficou no centro de uma disputa que saiu perdendo. Então eu temo que a eleição do ex-presidente possa nos trazer, sim, uma perseguição como aconteceu no passado e Minas Gerais fique para trás em todos os investimentos. Claro que, como governador, nós temos que ter uma relação institucional. O que interessa depois da eleição é o país e eu defender o interesse do meu estado. Agora, se você tem um presidente alinhado com o governador, é muito melhor para todos nós. Um senador já conseguiu bastante coisa e eu humildemente digo que eu consegui muito para Minas Gerais, muito. E como governador, alinhado com o presidente Bolsonaro, nós podemos conseguir muito mais, gente. Candidato, eu pesquisei um documento no site do STF que é uma resposta de um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sim. São 17 emendas do chamado orçamento secreto, que convencionou-se chamar assim, sim, aqui no Brasil. O senhor não informou o valor repassado. Por que esse valor não foi informado? Eu vi que tem ali todo o ministério que foi enviado. Qual que é o problema desse orçamento secreto lá no Congresso? O problema é a narrativa como isso foi construído. No passado, na época em que o PT governava, esse dinheiro ia para os ministérios e os ministérios faziam a distribuição para quem fosse amigo do poder.
Hoje, nós temos a base do governo em que nós, no parlamento, é quem fazemos a distribuição para a base. É da política isso. Isso é no mundo todo. Se você pegar no Netflix uma série chamada Borgen, que fala sobre as eleições na Noruega, você vai ver a mesma coisa. Porque todo governo precisa de uma base. E o parlamento, o parlamentar, o deputado, o senador, só a atividade parlamentar não é suficiente. Mas não devia ser um pouco mais claro? Mas ele é. Não há nenhum real que liberado do dinheiro público que não seja publicado. O problema é que as pessoas querem que você vá lá e diga assim, cidade tal, tanto. Olha, no meu site, na minha rede social, todo o dinheiro que eu entreguei, 38 cidades do Jequitinhonha. Eu tenho lá projetos de renda e de maquinário. Maquinário, inclusive, que na virada do ano, quando choveu muito no Baixo Jequitinhonha, foram as únicas máquinas que os prefeitos tiveram para salvar a produção de leite da região. O governo de Minas não fez absolutamente nada além do correto, que nós temos uma defesa civil aqui que funciona muito bem no estado, uma coordenadoria, mas fora isso, não foi ninguém lá. Eu fui ao Jequitinhonha com 2 ministros e as máquinas do orçamento secreto estavam lá. Se você pegar na minha rede social, você vai ver em Bocaiúva um projeto de recuperação da mata e geração de renda que tem 650 famílias que exportam mel para a Alemanha e para os Estados Unidos, orçamento secreto. Cada família tira R$ 2.100 por mês. Se você for lá na Canastra, quem gosta de queijo como eu gosto, São Roque de Minas, tem R$2 milhões lá em São Roque na construção da casa do mestre queijeiro. As famílias que antes viviam com R$ 3.500 por mês, 3.000, hoje tiram de R$800 a R$1.000 dia na produção de queijo. Orçamento secreto. Vai lá em Januária para você ver lá a quantidade de quilombos que a gente ajudou de remanescentes com trator, com equipamento de irrigação. Orçamento secreto. Janaúba, uma obra de irrigação de 11 mil empregos, uma região de 300 mil habitantes que poderia ficar sem água. 8 anos a obra parada, ninguém foi lá resolver. Eu fui lá e resolvi, 18 milhões do orçamento secreto. Candidato, como foi acordado com os assessores, a gente deixa então esses últimos 3 minutos para que o senhor possa expor o plano de governo, possa falar aí das propostas para que, enfim, consiga o voto do eleitor mineiro. O senhor fique à vontade. Primeiro, muito obrigado pelas perguntas. Me possibilita conversar mais uma vez com um eleitorado que foi importantíssimo para minha eleição como senador e que me deixou muito feliz, e a minha responsabilidade é muito grande. A política, você avança até onde você pode. Isso é uma necessidade, você tem que dialogar. Às vezes as críticas são muito ácidas porque você não resolve todos os problemas. E quem é eleito herda tudo. Eu tenho uma confiança muito grande no futuro de Minas Gerais, muito grande. Eu conheço 450 dos 853 municípios. Eu sei o que cada região de Minas precisa, do Triângulo ao Mucuri. Sei que nós precisamos de soluções, gente, diferentes para cada uma das Minas Gerais. E eu quero conversar com as mães e pais que têm filhos em escola pública. Nós vamos fazer uma revolução no ensino público de Minas Gerais, o meu ensino público, de onde eu vim, que dá oportunidades às filhas, porque hoje a maioria são mulheres nas escolas públicas. Eu quero que esses alunos e alunas saiam da escola pública com a profissão. O Estado pode fazer isso, não é problema de dinheiro, é sensibilidade. Quem nunca estudou escola pública como eu não sabe o quanto ela é importante. Eu adoro quando vejo que uma pessoa manda o filho estudar na Inglaterra, a filha vai para não sei aonde, mas eu tenho que pensar naqueles que dependem do ensino público e que saem de lá de 0 a 10 tirando 4. Não sabem ler, não sabem escrever direito, não sabem fazer conta. Então, meu primeiro compromisso é com a escola pública em Minas e a formação de mão de obra. O segundo, infraestrutura. Nós temos 6 mil quilômetros de estradas pelas quais eu passo que estão numa situação precária e que nós precisamos recuperar. Nós não vamos poder falar em uma Minas que vai sair do minério para o turismo, para os serviços. 62% do patrimônio histórico brasileiro está em Minas e não é vendido. As pessoas não têm acesso a isso. Nós precisamos de estradas. Terceiro ponto, equilíbrio financeiro. O governador tem que estar muito alinhado ao presidente e à União. A gente possa fazer um regime que não prejudique os professores, não prejudique os policiais, não prejudique os servidores. O Estado tem que dar pelo menos a inflação ao servidor público todo ano. É uma obrigação do Estado, nós fazemos isso. E o regime de recuperação fiscal impede o Estado de se desenvolver. O regime como está aí assumido pelo atual governo, rebentou com o Rio de Janeiro. O Estado não cresceu. É hora da gente pensar uma outra maneira de incentivar a produtividade sem a gente sacrificar quem ajuda o Estado a crescer, que é o servidor público. E, por último,
eu vou refazer o acordo da Vale. Prestem atenção no que eu estou falando. Para a vida só não existe solução para a morte. Nós vamos refazer o acordo, venho de Mariana. Eu vou usar esse dinheiro para urbanizar vilas e favelas e construir casas populares. Este é o candidato do PL ao governo de Minas, Carlos Viana. Candidato, muito obrigado pela visita, pela entrevista e boa sorte. Muito obrigado. Minas Gerais merece, o Brasil também. Edilene com a gente também. Obrigado por hoje, Edilene. Obrigada, Júnior. Obrigada, candidato. Bom dia para todo mundo. Eleições 2022. A Itatiaia não perde voto.